bem? Como é que estão as coisas? Joia. Maravilha. Good, good times, bad times, as always. Né? Sim. Como diria Led Zeppelin, good times, bad times. Tem É coisas isso. boas, tem coisas ruins que nada nunca mais de rosas, né? Mas bom, Aham. Paulo, é o seguinte, essa é uma série de entrevistas que eu vou estar fazendo, né? sim, Eu não sou repórter, então a gente vai estar batendo um papo aqui, né? Batendo um papo de músico com músico, né? ok. A ideia é entrevistar músicos brasileiros que estão por aí pelo mundo afora, não só para divulgar o trabalho do músico, mas também para dos colegas, né? Mas também para a gente conhecer a realidade do músico fora do Brasil. Então a ideia é abrir esse espaço para isso, para um diálogo, para as pessoas conhecerem o trabalho, né? Eu já te conheço, a gente era amigos da Sim, faculdade, não. e Mas você era aí... avançado, né? Hã? Você era uma turma. Você é mais velho que eu. Eu tenho 42, tu tá com quantos? Ah, exatamente. Você é 2 anos mais velho que eu. É, Tô com então. 40. E aí a ideia é essa, assim, né? A gente conhecer a vida, né? Dos músicos brasileiros que estão por aí pelo mundo, né? E conte um pouco o teu processo, né? Quando você saiu do Brasil, Sim. como foi esse teu processo da saída do Brasil? Você já pensava nisso? Já era um projeto? Já era um plano sair do Brasil? Ou o que aconteceu assim que oportunidades apareceram que você aproveitou? Como foi essa história? Conte um pouco essa história pra gente. Bom, realmente tudo começou com uma bolsa de estudos que eu ganhei da universidade. Bom, realmente não foi da UFBA, porque não era a UFBA que dava, era uma universidade da Alemanha, de Mannheim. Aham. Então, em 2004, eu ganhei uma bolsa de estudos proporcionada pela UFBA, mas digamos que patrocinava era a universidade lá da Alemanha, de Mannheim. Então eu A tive Universidade 2 semestres, a Universidade da Alemanha. exatamente Mannheim é a Mannheim. cidade, né? Sim. É porque eles começaram a ter um convênio um ano antes. Já tinha ido o Valnei, que era um amigo nosso do curso de percussão. Ele foi a primeira vez, aí eu fui, digamos, o segundo. Aí, e logo depois houveram outros que foram. Eu acho que foi esse Mihal Pitanga, foi. Quem mais foi? Foi um menino de saxofone também. Eu lembro na E aí época já. da, na época da universidade, eu estava para me formar e o diretor ele chamou alguns alunos, né, que estavam para se formar, acho que estava. Eu lembro que era o Eric Vasconcelos na época, ele chamou O e Eric falou, Vasconcelos. e ele chamou e falou, olha, tem umas bolsas e tal. Na época eu estava recém, tinha filho e tal, tinha recém-casado eu não estava dando, Complicado. mas eu lembro que tinha essa oportunidade dessa bolsa. Foi essa bolsa que Sim, você aproveitou? É, que eu fui em bacana. 2004 e fiquei. Eu fui, na verdade, em setembro de 2004 e voltei em julho de 2005. E você já falava Não, alemão? desculpa. Ah. Foi isso? Eu acho que foi. Foi isso? Exatamente, foi isso. Desculpa. E como é que foi a questão da língua? Você já falava alemão? Como é Quando a que... língua eu já falava inglês, né? Assim, eu não falava super fluente, mas eu já entendia bastante que eu estudei inglês desde pequeno, né? Que eu pedia para minha mãe. Eu nunca fui a um curso oficial, né? Na escola Aham. dessas cultura inglesa, IASG, não, eu nunca fui. Porque também era caro, minha mãe não podia pagar. Mas eu pedi para ela comprar uns livros de inglês que vinha com fita, cursos de idiomas Globo. Aí eu estudei bastante, eu sempre gostei muito de inglês. E aí entendia bastante inglês e falava alguma coisa. Aí foi lá na Alemanha onde eu desenvolvi mais. Porque como na Europa em geral as pessoas falam inglês e mais a sua língua, salvo aqui na Espanha as pessoas tipo, não falam muito. É um dos únicos países que não falam tanto. Algumas pessoas, mas em geral, em Portugal você vai, todo mundo fala inglês, né? Aham. França ainda que eles são um pouco, assim, eles querem que você fale o francês, são mais assim, Sou é, mais... muito mais nacionalistas, né? Sim. Mas os outros países em geral todos. Bom, aí eu, digamos, como eu falo, safei, né, falando inglês e também ajudou para melhorar a minha língua. As aulas eram em inglês, é isso?
Não, a maioria das aulas eram em alemão, então para mim foi difícil acompanhar. Uhum. Eu realmente eu fui mais a classe, realmente, eu fui a duas classes, que eram em inglês, que era de bateria e de percussão. E eu fiquei só com isso, realmente. Foi o que eu estudei lá. Aham. Porque ao não falar alemão e ser uma língua bastante difícil, as aulas de improvisação, de teoria musical, de história da música, era tudo em alemão. Aham. Ou você falava alemão Ou ou não, nada. ou Ou pelo nada. menos entender. Sim, E eu não entendia. É muito, muito difícil. sim. E como ia ficar tão pouco tempo, era muita informação. Ou você estuda, ou você aprende a língua. Alguma coisa eu aprendi, claro. Mas era muito puxado, eles são muito exigentes. Né? Então tinha que dar, digamos, dedicar bastante horas a estudar o instrumento. Aham. E para mim foi ótimo. Sim, claro, o músico, né? E essa chegada, quanto tempo você ficou lá na Alemanha? Na Alemanha eu fiquei uns 10 meses, mais ou menos. Uns 10 meses. Uns E, 10 meses, assim, 10 e meses e como algo. foi essa trajetória? Você ficou 10 meses, assim, você resolveu conhecer outros lugares? Como foi, assim, depois da Alemanha? Ou o que te fez sair da Alemanha? O que te fez conhecer e morar, por exemplo, em Santiago de Compostela, que você está morando agora? Bom, eu estudei na Alemanha. Quando eu estive ali, eu só fiquei na Alemanha mesmo, mas rolaram vários shows, né, para fazer o fora, porque eu conheci uma menina, uma brasileira percussionista, que ela se formou ali e fez um mestrado ali também, de Curitiba. Muito boa, Cristiane da Amazônia. Gente finíssima, uma grande música. E aí, ela, digamos, a partir dela, eu comecei a fazer shows com um projeto de música brasileira, a colaborar, né? E participei de coisas de música clássica, ainda que o que eu estudava era jazz ali. Mas eu sempre, bom, como nós músicos brasileiros somos muito abertos e versáteis, né? A gente quer aprender de tudo, né? A gente, Sim, já que está fora, né? E tem a oportunidade. sim. Então, aí eu comecei a entrar em contato com gente de muitos países, da Lituânia, Coreia, Japão, Itália, né? Os próprios alemães. E aí você começa a ter espanhóis, e aí, no final das contas, voltei com a bagagem, com o curso feito, bem feliz, satisfeito. Aprendi muito. Você voltou para o Brasil nessa E aí eu história? voltei para o Brasil. Ah, Eu só fiz o curso, aí voltei. E aí segui com o curso de percussão clássica, né? E aham, sinfônica com Jorge Sacramento. sim. Mas aí a minha visão já tinha mudado, porque eu Você nunca. chegou a se formar no curso da Universidade Federal? Não, Não, não cheguei, ainda está pendente. Ainda sim, ficou aí no ar, que eu não descarto a sim, claro. possibilidade. Sim. Mas no final das contas foi. Eu nunca fui profundamente da música clássica e contemporânea. Eu sempre fui da música popular. Então, quando eu cheguei lá e tive essa oportunidade, eu falei: é isso que eu quero, eu não quero estudar clássica. Claro. E aí, quando eu voltei, eu estava meio desestimulado, já não. Foram muitos anos, né, na UFBA e agradeço muito e adoro e admiro bastante. E foi uma escola imprescindível para mim. Eu faria tudo de novo igual, Uhum. né? Só que aí eu falei, bom, a minha onda é mais para música popular, o jazz e tudo isso. E como tipo no Brasil, na época tinha a Unicamp que oferecia, só que era muito caro e eu não tinha possibilidade tipo, de pagar a estadia em São Paulo Aham. durante o curso, entendeu? Então, aí no final das contas eu fiquei esses 2 anos praticamente, porque eu realmente vim em 2007 para cá de vez. Naquela época era a única universidade, acho que se não me engano, de música popular aqui no Brasil. Era a Era a Unicamp, Unicamp. né? Era a Unicamp, é. E era caro, né? Era E bastante caro, porque você é não. caro Né? se diz a estadia, né? Porque a Unicamp, se eu não me engano, é estadual, né? Exatamente, não, mas eu falo a estadia. Hum, A estadia, a é caro estadia, viver ali, claro. entendeu? E, claro, e você se dedicar só à música, claro, ou seja, realmente no meu caso, era mais por econômico. Sim. Né? No final das contas eu falei, bom, não, estamos aqui, vamos terminar. E aí, na verdade, para mim foi uma coincidência. Vocês se Eu, casaram lá, vocês se casaram aqui no Brasil, aqui no Brasil. não, a gente se casou em Luxemburgo, porque Em ela Lux... vivia em Luxemburgo. Ah, tá. Vocês foram pra lá. Exatamente. Aí fomos para lá, aí ficamos 3 meses
e viemos para a Espanha, para Galícia. A gente morou aqui um tempo. Nisso por conta de contatos dela, assim, ou você se Não, não, aventurando, foi, juntou uma grana e foi se aventurar pelo mundo aí? exatamente, eu me arrisquei, chutei o pau da barraca, vendi tudo, Sim. juntei grana. Como eu cheguei em São Paulo, foi mais ou menos assim. E aí no final das contas foi isso. Feliz, eu queria arriscar mesmo, eu queria, já não queria mais, digamos, me dedicar à música clássica, eu sabia que eu queria viver a vida, viver experiências e, digamos, tocar pela Europa, pelo mundo e tal. E no final das contas coincidiu tudo, que não foi uma coisa premeditada, foi que, digamos, surgiu natural. Aí no final das contas coincidiu tudo, a gente veio, aí depois veio para cá, e aí eu comecei a tocar com artistas daqui, artistas locais, né? E aí, Isso é bom, uma outra. dando cursos, aulas Sim, particulares, e cheguei a entrar também no curso superior de jazz do Porto. de E fiquei Porto. um ano, só que não me deu para terminar por temas econômicos, porque é, é muito difícil compaginar, digamos, estudar e trabalhar. Sim, você acabou de chegar também, fazendo os contatos Não, e. não, isso foi Já já há mais tempo, depois? 3 anos. Aí Sim. eu estou pensando em retomar também. Estou a ponto aí de retomar os estudos e tentar fazer parcial. Estudo parcial, que é uma coisa que eu já devia ter feito antes. Que é pegar, digamos, 3 matérias e ir fazendo, e termina quando terminar. É melhor do que não poder fazer tudo de vez, né? Bom, e É, aí foi isso. isso era outra pergunta que eu ia te fazer, assim, quando você Sim, chegou na Europa, quando você voltou pela essa segunda vez, assim, foi para Porto, por exemplo. Aí você falou que sim. começou a dar umas aulas, começou a entrar em contato tocar com músicos, né? Como foi isso, assim? Como é que você, como foi esse contato? Como é que você conheceu as pessoas para você começar a tocar? Você Em Porto, você está chegou a falando? fazer aquilo que o pessoal, muitos brasileiros vão para a Europa e ficam tocando nas Sim. praças? Você chegou a fazer esse tipo de coisa, assim, para começar a fazer contatos? Ou como foi esse caminho aí? Desculpa de novo, é que eu não entendi. Eu não escutei, na verdade. Quando você foi para a Europa, como foi esse processo? Como foi esse processo de você fazer contatos com os músicos? Contar, entendo. Essa pela segunda vez, que você foi pela segunda vez, né? Você chegou a Sim. fazer, tocar nas praças, como muitos músicos fazem para começar a fazer contato, chegou a Se tocar alguma vez. e chegou a ir nas universidades, nos espaços e perguntar, Exatamente, dar os exatamente. contatos para Foi as o que eu pessoas. fiz. Na verdade, eu quando. Deixa eu Escuta? só. Teve uma falha Sim, aqui na internet. Pode repetir? sim, Tá, vai lá. sim. Repito. Então, bom, é o seguinte, eu cheguei, aí como tipo, não conhecia ninguém, o que é que eu fiz? Duas coisas básicas. Primeiro, fui a uma jam session, que tinha uma jam session todas as quartas-feiras, de jazz e de world music em geral. Então, fui lá, digamos, pedi para tocar, subi com o pandeiro, comecei a acompanhar o pessoal que estava tocando a bossa nova, o samba, cantei alguma coisa meio assim, mais estilo assim, nordestino, Jackson do pandeiro. O pessoal Aham. se amarrou, é bom, aquela coisa, né, veio tocar, aí é só começar, aí, né, aí fala com um, fala com outro, e aí já o pessoal começa a te conhecer. Mas o processo é lento, não é assim, você chegou, tocou e nego tipo, já te chama para tocar. Sim, As pessoas sim. querem conhecer você como pessoa primeiro, né? Sim. E saber se você está bem da cabeça, se você Sim. não é um maluco, né? Ver primeiro se dá para confiar em você. Então o processo é um pouco lento. Então eu estava sempre indo nas jam sessions Sim. e falando com o pessoal, conhecendo, né? E dizendo que estava aberto para tocar o que fosse. E a outra coisa, por outro lado, fui na universidade, no curso superior de música, que no caso era clássica, né? Em Aham. Vigo, né? Porque eu cheguei a Vigo. Então ali eu fui falar diretamente com o professor, fui me apresentar, aí ele expliquei toda a minha situação, que eu estudei música clássica, que eu toco música popular, e que eu cheguei agora, que estava aberto para algum trabalho, alguma coisa que se ele soubesse, que se ele pudesse me indicar, Carlos Castro, né? É o nome dele, Carlos Castro, o professor do curso superior de Vigo, de percussão. E o cara é uma pessoa maravilhosa, foi super atencioso comigo. E nesse meio tempo eu fiz aquela rede social MySpace.
Antes era MySpace, agora já não há MySpace. mais. Né? Lembro Eu do tinha o MySpace. Facebook também, mas na época o Facebook não se usava de artista, não tinha nem de artista. Para você colocar os links e tudo. O Facebook era uma coisa pessoal, que estava ainda começando a desenvolver, né? E não estava no auge ainda o Facebook. Então, realmente foram essas três coisas. MySpace, falei com o Carlos Castro, professor do curso superior, fui lá me apresentar na Cara e Coragem. E nas jam sessions, falando com o pessoal, você tem que ser aberto, comunicativo, ver que digamos, não parecer que você está afobado para tocar, porque quando você está agoniado, eu quero, né? As pessoas Já ficam desconfiadas e aí tranca tudo, né? Aí, então tem que ir com calma, tudo é um processo muito lento, porque você tem que chegar aqui num lugar, ter uma grana reservada, buscar trabalho, apresentar currículo, escutar um monte de não, né? eu Então, passei por isso nos lugares que eu também me mudei, porque as pessoas não te conhecem nem como pessoa, nem musicalmente, né? exatamente. Então, Então elas ficam assim, não sabem tua qualidade. É diferente quando você estudou na universidade, se formou e as exatamente, pessoas já te conhecem, já sabem o quão você foi um bom aluno, o quão você foi exatamente. dedicado, as Claro, conquistas que você já teve, né? E aí você chegou do zero, as pessoas não do conheciam. Então, zero, claro. É além de do zero você sem o estar numa, título, é, do além de zero estar e numa sem o cultura diploma. nova, ainda tem essa situação, né? Exatamente, porque na verdade, eu fui, digamos, rebelde ao lado que não, digamos, não tinha paciência de chegar a terminar o curso, que é uma coisa que eu recomendo a todo mundo que está estudando, que, digamos, faça um esforço, junte uma grana, termine a faculdade do que é que seja. Ou seja, se você tem uma faculdade de qualquer coisa, já ajuda, porque as pessoas te veem como um, uma pessoa, um músico ou indivíduo com um diploma. Isso é importante. Aqui na Espanha é importantíssimo. Entendeu? Em qualquer lugar, na verdade. A gente fala só Espanha, mas em qualquer lugar do mundo, você fala, bom, quem é você? Eu sou um músico. Ok, você toca, você pode tocar muito bem, mas aí você é um músico com um título. Então, Isso respeito. abre algumas portas, então, né? Abre Aí, algumas, abre absolutamente todas as portas. Ainda que você não vá usar o título, mas você é titulado. claro. Isso é uma coisa que tem, eu achava que não, dizia, é uma besteira, o mais importante é o que o cara toca. É também, porque na verdade quando você vai tocar, ninguém vai pedir, deixa eu ver o seu diploma aí, vai Claro. querer ver você tocando. Só que no final das contas, no métier, é muito diferente quando você tem um título, porque se supõe que você se preparou, você tem uma disciplina que você aguentou até o final, entendeu? Você é uma pessoa que, digamos, logrou um resultado. Ah, as duas coisas são importantes, né? Tem muita gente que tem São título as coisas. e que não faz jus ao título, né? Não toca nem um pouco em relação ao título Exatamente. que tem, né? E muitas pessoas que não têm título e que têm um nível musical excelente, né? Excelente, Então, claro. infelizmente a sociedade tem essa visão e É. acaba exigindo esse tipo de coisa e a Uhum. gente às vezes não pode estar dando murro em ponta de faca. No Não. teu caso, tu é um músico de excelentíssima qualidade, de altíssimo nível, né? Pode estar dando cursos e aulas em qualquer universidade do mundo, né? E acaba tendo que cumprir esse protocolo, mas faz parte da vida, né? Sim. E agora me diz assim, o que fez você escolher Santiago de Compostela? Como você foi parar em Santiago de Compostela? Porque você teve essa trajetória, foi para Sim. Luxemburgo, Alemanha, passou por outros lugares, Exatamente. voltou para o Brasil. Santiago, eu tenho inclusive um primo que mora em Santiago, né? O que fez você escolher Santiago? Santiago de Compostela. Olha, eu te explico. Tipo, na verdade, não foi uma coisa premeditada, porque Santiago de Compostela é uma cidade histórica pelo caminho de Santiago. A Galícia é um lugar incrível, maravilhoso, com uma qualidade de vida muito boa para viver, para educar os filhos, para, digamos, viver em geral, porque é barato em relação a muitos A lugares vida, da né? Espanha, é muito barato para viver e uma qualidade de vida, alimentação é excelente. Aqui a qualidade da comida, os produtos da terra, as pessoas são tranquilas, agradáveis, tem muito a ver também com a cultura portuguesa e a brasileira. A gente se sente um pouco aqui em casa, como se você estivesse no sul do Brasil, Ah, entendeu? bacana, E com a bacana. cultura
digamos, igual, não é muito parecido. O caráter é bastante diferente, porque é frio, e chove muito, então as pessoas, claro, mas não é um lugar para viver muito bem da música aqui, tem que lutar bastante, muitos anos para ter o seu espaço, Sim. né? Então, Você não foi é fazer fácil. uma. Você conheceu como aí? Você foi fazer uma gig aí? Foi fazer uma apresentação? Não, Foi, gostou? E... não, porque na verdade eu quando me mudei para a Espanha, de Luxemburgo, eu fui para Vigo, que é também aqui na Galícia, que está a 1 hora e meia de Santiago de Compostela. Digamos, Vigo é mais para o sul, aí você tem Santiago de Compostela e Corunha, Aham, que está mais para o norte, na comunidade galega, né? aham, Que é uma comunidade autônoma, que chamam dentro da Espanha. aham. Então, é, é, como é que eu te explico? Aqui é muito pequeno, então tem um circuito de música e de músicos que se movem, que eu já falo meio assim como meio espanhol, né? Que se Sim, movem, digamos que sai de um lugar para outro para tocar, sim. né? Então eu tenho, quer dizer, eu já algumas palavras eu já adapto meio ao espanhol, ao português, Já. mas se entende, né? Sim, entendo, entendo. Então, então, digamos, por exemplo, eu moro em Santiago de Compostela, mas onde eu menos toco é em Santiago de Compostela. Fica Eu toco transitando para outras cidades aí. exatamente, porque assim com o carro, eu estou aqui no centro da Galícia, eu me movo para Vigo, ou para Corunha, para Lugo, Ourense, outras cidades pequenas, entendeu? E então, digamos, vários artistas tipo da Galícia me chamam para tocar, porque não custa nada, eu vou ali, vou Claro, ensaiar 1 hora. claro. É outra pergunta que eu ia te fazer assim, qual a tua rotina assim de como músico aí na Europa em geral? Como é que é a tua Rotina. rotina? Provavelmente a rotina do músico é uma rotina bastante variada de horários, não é uma Sim, coisa assim, claro. manhã, tarde e noite e tal, mas como é no geral, assim, dar aulas em alguns lugares? Eu sei que você trabalhou dando aula também, eu não sei Sim, se sim, ainda sim, trabalhando, ainda continua trabalhando dando aula, e exatamente. como é que é a tua rotina em geral, assim? Ela é constante o ano inteiro ou ela é sazonal? Um período tem mais apresentações, tem mais eventos, tem mais shows e outros não? Como é que é? Claro, olha, aqui, por exemplo, em setembro começou o outono, né? E aqui é bastante definido, não é como no Brasil. Bom, em Salvador, que tem primavera e verão, e ponto final. Aqui o outono é outono, as Sim. folhas caem, começa a fazer frio, né? Setembro, outubro, novembro, e a partir do 21 de novembro começa a fazer frio legal mesmo. Novembro, quer dizer, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Aí é inverno mesmo, 3 meses. Sim. Então, essa época de outono e inverno é quando menos há, aqui na Galícia, pelo menos, eu posso dizer que da Galícia, porque Madrid é outra história, que é a capital da Espanha, né? Espanha. Aí é como Nova York, como Londres, é Uma cidade 24 24 horas, horas, né? shows e eventos todos os dias é outra coisa. O Sim, nível de vida é muito mais caro, claro, sim, mas, digamos, tem muito mais músicos buscando para buscar, buscando seu lugar ao sol, sim. e, digamos, muito mais competição, mas também tem mais oportunidades, né? Que Aham, é também um dos meus objetivos, não é ficar aqui a vida inteira, né? sim. De momento juntando. Então, a minha rotina é que durante outono e inverno é mais classes, dou cursos e faço shows também. Não tanto quanto o verão. Aí primavera começa a rolar mais. Agora, a época que mais rola no verão, que é junho, julho e agosto. Aí cheio de concertos, quase todos os dias. De eventos. E aí é quando você faz o pé de meia também, né, para o inverno. Sim. Aí tem aquela Essa coisa de é a. guardar a lenha, É, metaforicamente, né? Guardar a lenha pro inverno, né? Mais ou menos pro exatamente, músico é a guardar mesma mesmo. coisa, né? Exatamente. Economiza uma grana para o inverno, porque o inverno vai ter baixa estação para música, né? Exatamente. E agora é uma época que os músicos normalmente se dedicam a estudar bastante, tem mais tempo para, digamos, praticar o seu instrumento, aperfeiçoar. Mas eu tenho tido shows constantemente, né? Que Eu nunca bacana. fico parado. Sim, Um sim. show, 2 shows a semana. Eu tenho visto que mesmo no inverno tu tá nativa aí, eu acompanho você no Instagram, no Face. Assim, uma pergunta mais filosófica, assim, você se sente realizado
com a vida que você tem aí como músico, né? Com a vida de músico que você tem aí na Europa, assim, você acha que as suas expectativas elas foram atendidas, nem que seja em parte, assim, da tua chegada na Uhum. Europa? Eu sei que você atua com grandes nomes da música, assim, você atua com personagens assim bem importantes da música, né, como Dulce Pontes, né? Uhum. O que você me diz em relação a isso? Assim, você sente que a mesma coisa teria acontecido se você ficasse no Brasil? Você alcançaria níveis assim de estar tocando com grandes artistas e tal? Imagino que é uma possibilidade grande, porque você é um músico Sim. não só eclético, mas de alto nível. Mas nem sempre as oportunidades aqui elas são tão favoráveis assim para um músico bom, né? Então, Uhum. como é que seria isso? Você se sente realizado? Você acha que alcançou as suas expectativas com essa vida que você leva na Europa? Uhum. Olha, quando eu estava no Brasil, eu falei, olha, quero ir mesmo para a Europa mudar, tipo, não porque eu achava o Brasil ruim, não é nada, é que eu queria mudar mesmo, já ver outras realidades, entendeu? E aprender da cultura. Eu amo a minha terra e eu estaria muito feliz, digamos, de viver no Brasil, se realmente eu sentisse que eu teria condições de ter uma vida digna. Digamos, pode ser que eu continuasse lá e rolasse a mesma coisa. Só que, bom, quando você tem 20 e poucos anos, você também quer sair da casa dos teus pais, Sim, e você já viu a Europa e a Alemanha, aí você fica, digamos, deslumbrado com muitas coisas que lá tem e que no Brasil não tem, e que você fica assim, tipo, no dualismo. Mas aí você quer mudar, quer dizer, tem pessoas que são mais, sim, digamos, mais tradicionalistas e não querem mudar, mas eu, por exemplo, sim. sempre fui um espírito livre, né, de querer conhecer, desbravar. Mas uma das coisas que eu me propus, eu consegui e realmente me realizei. Que eu falei, eu quero ir para a Europa e quero viajar o mundo inteiro tocando com um artista grande. E eu realizei que foi com a Dulce Ponte, que eu levo desde 2013, com ela 6 anos. A gente foi para a Grécia, muitas vezes para a Holanda, para a América do Sul, a gente foi Estados para. Unidos, né? Eu vi uma imagem. Estados Unidos vocês foram também, né? Que eu vi uma imagem Não, de os Estados vocês. Unidos eu não cheguei, a gente estava a ponto de ir, mas aí foi cancelada. Sim. Mas e com outro artista daqui, Budinho também, que é um gaiteiro que toca a gaita de fole misturada com rock, música eletrônica, que Aham. foi o primeiro artista que eu toquei antes dela. Aí a gente foi para a China, para a Alemanha, quer dizer, eu viajei muito, para a Suécia, os Estados Unidos não foi, Você no Canadá. continua viajando, né? Porque volta e meia eu vejo as tuas postagens de Sim, viagem ali, ilhas, aquelas ilhas próximas da Europa, né? exatamente. É, lugares. E como é que Canárias. é, e como é que é a experiência de estar tocando com Dulce Pontes, por exemplo, né? Para quem não sabe, Dulce Pontes é uma grande musicista, uma grande cantora em Portugal, né? Um grande nome da Claro. música popular de Portugal. Então, como é que é essa experiência aí? Bom, a experiência foi que eu comecei a tocar com ela em 2013, eu conhecia alguma coisa do trabalho dela e eu achava impressionante, né? A voz, Sim. aquela coisa. E ela é uma cantora, sempre foi uma cantora a nível mundial. Ela Hum, começou realmente em Portugal, né? Mas ela cantou ao lado de grandes nomes. Inclusive, sim. ela foi a cantora de Ennio Morricone, o, Sim, o sim. maestro, o compositor. E eles foram de turnê. O ano passado, esse ano. Ela é internacionalmente conhecida, né? Ela é uma cantora Sim, internacional. não, Ela, ela é de origem internacional. portuguesa, mas ela é um grande nome. Exatamente. E ela é bastante aberta a muitos estilos, ela é muito versátil, muito curiosa, ela gosta de flamenco, gosta de música brasileira, ela tem coisas de Elis Regina no show novo dela. Então, tem coisa de flamenco, né, de Paco de Lucia. Então, foi muito feliz o encontro, né, de ter a possibilidade de, de acompanhar ela durante esses 6 anos também. E ainda seguimos, né? Porque, fora que ela é uma excelente cantora, é uma cantora virtuosa, uma Sim. voz incrível, ela é bastante, digamos, como fala na Espanha, pode falar que ela é acessível. Né? Ela não é uma diva, né? Ela é uma pessoa Uhum. que
se diverte, dá risada, é simpática, abraça e tal. Então é um ambiente muito agradável e assim, tocando com músicos incríveis, né? Um da Itália, outro da Argentina, tem um que era um saxofonista que estava acompanhando, um saxofonista que era holandês. Então, assim, muitas nacionalidades e cada um aporta, né, a sua experiência e tal. Músicos muito bons, a gente tocou em grandes, Grandes grandes teatros, teatros né? Grandes teatros do mundo, né? de, bom, em todos os lugares que fomos, né? Turquia, Paris, Veneza, em lugares incríveis que eu nunca imaginei que eu ia tocar, né? Que eu nem pensei. Sim. Mas então, a nível musical, cresci de uma maneira incrível. Eu sinto o meu crescimento, digamos, técnico e musical. Então, em todos esses aspectos, digamos, respondendo a pergunta, eu me sinto realizadíssimo. Só que, claro, você chega num ponto que você fala, bom, eu cumpri com as minhas expectativas. Eu estou cumprindo além das minhas expectativas. Maravilha, que maravilha. Entendeu? É muito bom ouvir isso de um músico, né? E qual recado você daria para o pessoal que está começando a carreira, um músico que está começando a carreira, assim, ele está, o que tá indo, ou até mesmo aqueles que já estão há muito tempo na carreira, mas estão desanimados por alguma dificuldade que estão passando, Sim, eu conheço né? muito assim. Qual recado, assim, quais são as dicas que você daria para eles, assim? Bom, o recado é uma coisa muito complicada, porque cada pessoa é um caso, É cada um pessoa tem a universo. sua personalidade, você não pode querer que uma pessoa que é mais fechada, introspectiva, que ela saia falando com todo mundo, entrar em contato, porque, inclusive, tem que ser uma coisa Natural. muito exatamente natural. Você não pode, tudo bem, eu quero tocar. Não é, não é assim que funciona. Claro, digamos, cada pessoa tem a sua maneira e o seu tempo, né? O tempo de. Por exemplo, eu quero chegar já a fazer as coisas não com pressa, mas eu não espero muito tempo. Eu vou e faço. Aham. É, não acerto sempre, me equivoco. Mas a atitude positiva, primeiro de tudo, não, primeiro de tudo você de mentalizar, de não se queixar, ser constante, né? Ser, digamos, não que as pessoas falam, tem que ser humilde. Não eu acho que humilde mesmo não é a palavra. Porque se você é muito humilde também, as pessoas pisam em cima de você. Você tem que ter cuidado, você tem que ser, digamos, respeituoso com as pessoas, de saber o limite. Eu acho que é a combinação entre autorrespeito e humildade, né? Você ter Exatamente, humildade, mas você ter sentimento de valor, né? Que você tem valor, que você, exatamente, você não se deixa tratar de determinadas maneiras que te machuque, exatamente, né? exatamente. Bacana. Então, realmente é uma coisa muito relativa. Mas eu acho que, primeiro de tudo, é a positividade, ter as metas claras, se puder escrever no papel e buscar cumprir, digamos, pouco a pouco, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu preciso para chegar aqui. Se eu não sei, eu vou me informar com quem sabe, e, digamos, com quem está disposto a, digamos, compartilhar informação. O que é que eu posso fazer? Logo depois, digamos, cada pessoa tem a sua maneira de agir, né? Aham, aham. De Claro, trabalhar, o modus operandi, cada um claro, tem o seu modus operandi. claro, Agora, eu não posso dizer que o que eu fiz vai funcionar para você, claro. entendeu? Porque você tem outro background, outra educação, mas o importante é isso, é sempre estar positivo, com as metas claras e a constância e, antes de tudo, digamos, procurar se informar. Por exemplo, você está me perguntando qual a minha experiência. Eu digo a minha experiência logo depois. Digamos, tem coisas que você fala, mira, olha, mira, 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 olha, mira, mira. sim, tem alguns lugares que eu possa fazer uns shows, aí eu falo, ó, posso. Aí eu te dou uma lista de lugares, digamos, você pode usar o meu nome porque eu conheço você. Então, Josemir, eu conheço há mais de 20 anos. Eu sei quem é você, eu tenho uma referência. Então, é importante essa confiança e eu sei que você não quer se aproveitar de mim. Então, criar uma rede de amizade, Um vínculo, né? ajudar as pessoas, elas te ajudam, que é uma coisa natural. Então, criando também uma confiança nas pessoas, né? Você não vai fazer tudo sozinho. Você precisa de amigos, de pessoas que te digam. Por exemplo, tem
um músico que é de Salvador, o Túlio Augusto. O Túlio Augusto veio para cá com a mulher dele para Portugal. Ele anda por lá, ele se formou, ela também. Eles estão, digamos, fazendo. Não sei se você está falando de doutorado também, se terminou já, mas ele está ensinando, está fazendo os projetos dele. E veio por aqui pela Galícia, eu dei uns contatos para ele, ele me deu uns contatos também. E as coisas funcionam assim, entendeu? Você pergunta para quem você tem a intimidade e você vai resolvendo as coisas e aprendendo, digamos, da sua forma e no seu tempo. Maravilha. Mas a gente vive em sociedade, a gente precisa de apoio. Eu não vou dizer que é uma mentira dizer que tudo que eu consegui até agora foi por meu próprio esforço. Não foi meu próprio esforço, eu me esforcei, mas se eu não tivesse ajuda de pessoas como Carlos Castro, que foi esse professor de Vigo, que me indicou para tocar com esse budinho, que foi quando começou tudo. Eu estava tocando em uns barezinhos, tocando, quer dizer, eu não toco violão nem canto, um pouquinho, então, mas tinha que tocar alguma coisa, então comecei a tocar nos bares umas músicas dos Beatles, Stones, uns sucessos, aí tirava uma grana, aqui outra ali, tipo, dava algumas aulas tipo de música brasileira, de pandeiro, mas não era o suficiente. Quando eu encontrei Carlos, ele me indicou a esse cara, que é um músico galego, que começou a fazer show por todos os lados. E aí foi como mudou minha vida. Então eu devo a ele, entendeu? Foi sorte, foi qualidade, foi um pouco de tudo, mas a gente precisa de ajuda de pessoas que nos guiem, e de repente é só um pouquinho para, né, você se virar. Sim. Bacana, legal. Feliz de ter conversado contigo, saber tua história. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder? Algum comentário que você gostaria de fazer que eu não tenha falado, que eu não tenha tocado assim no assunto? Bom, a única coisa que eu queria dizer é que muitas pessoas, muitos músicos, amigos que inclusive vieram para cá faz pouco tempo, sempre me perguntam, e aí como é que tá a música aí, como é que tá, se a gente pode ver de música legal, se rola gigs. Realmente aqui tá, como em todos os lados, bem ou mal. Depende de você, entendeu? Porque tem gente que chega, fica anos e anos e não sai do mesmo lugar, e não avança e não sabe por quê, porque a resposta tipo, não está fora, está dentro, né? Da força que cada um tem e a capacidade de realizar as coisas, entendeu? Não depende só de que o outro te ajude também. É uma coisa de que é uma força interior. Tem que ter uma força interior, uma força de vontade e garra. São muitas coisas, mas é que a gente nunca tá bem e nunca tá mal, entendeu? Não há uma verdade absoluta, porque eu escutava todo mundo dizendo, não, aqui tá ruim, tá uma merda, mas aí eu cheguei e comecei a tocar pra caralho, entendeu? Então o problema tipo, não tá só com o lugar, o entorno, tá com a sua atitude e a sua disposição para produzir. Bacana. É isso. E casa com aquilo que você começou falando lá no início, né? Que quando você começou a fazer contato, as pessoas elas não só estavam interessadas em saber como você toca, mas principalmente queria saber quem era você, como é que era, se era maluco da cabeça, se era uma pessoa legal de conviver. Você vê como é importante isso, né? A inteligência emocional, a capacidade positiva da pessoa, né? Para a vida toda, para qualquer profissão, inclusive, né? A inteligência emocional é o que realmente te dá a possibilidade de viver dignamente, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Entendeu? Não é só, digamos, conseguir trabalho ou conseguir uma mulher, então, que as pessoas, né, usam Focam nisso, né? Focam nisso, assim, né? Exatamente, porque muita gente usa como técnica. Inclusive, eu estava vendo, antes de conversar com você, um cara que está ensinando a namorar, a paquerar técnicas, e tem um DVD, e tem um. Então, quer dizer, o cara é inteligente, tá vendo? Digamos, ele está fazendo o negócio dele. Só que as pessoas usam muito a inteligência emocional para manipular. Mas uma hora ou outra isso dá errado, porque
O importante é usar o poder para coisas boas, positivas. Primeiro para você, né? Agora, sem fazer mal às outras pessoas e sem querer, digamos, controlar, porque tudo de ruim volta para você, como tudo de bom. Então é bom saber disso, é uma lei cósmica, universal, é ação e reação. Então, se você faz alguma coisa ruim, volta uma coisa ruim para você. Uma coisa boa, volta uma coisa boa. Show de bola, Paulo. Feliz essa entrevista contigo. Eu te agradeço por ter disponibilizado o teu tempo. Obrigado a você também. Hoje mesmo você tem apresentação aí, tá na corrida. E obrigado aí por ter disponibilizado para informar, né, como é que é a vida, como é que tá a tua vida, como é que é e para que as pessoas conheçam também o teu trabalho. Vai ter o link, tem um link na descrição mostrando quem é você, quais são os teus contatos, tudo isso vai estar disponível, tá? Ok, perfeito. Um prazer, José.